Olá, meu nome é Felipe e a gente vai falar agora sobre a aula 2 do curso de Filosofia. Queria começar com essa oposição entre cosmogonia e cosmologia. Para isso, a gente tem que retomar um pouco o que a gente viu na aula 1. Na aula 1 de Filosofia, a gente fala sobre conceito de filosofia, noção de filosofia, as condições históricas para o surgimento da filosofia e, por último, a comparação entre filosofia e mitologia. De certa forma, essa contraposição aqui da cosmogonia com a cosmologia retoma a contraposição entre mitologia e filosofia. O que seria uma cosmogonia? Olhando para as palavras, vocês veem que cosmos está presente nas duas e cosmos quer dizer o universo ordenado, que não é caótico. A diferença vai ser o outro componente da palavra, gonia e logia. Gonia tem a ver com nascimento, é o mesmo elemento que está presente lá em genética, enquanto que logia tem a ver com razão, tem a ver com discurso racional. Ora, então a passagem, da cosmogonia para a cosmologia tem a ver um pouco com o desenvolvimento de uma visão mais racional de mundo. O que é uma cosmogonia? É uma história, uma narrativa sobre como tudo começou. Então, entre os gregos, por exemplo, você tinha a narrativa que o deus oceano, então um ser sobrenatural e eterno, ele que dá origem às coisas que nós conhecemos. Enquanto que, na cosmologia, você não tem esse recurso a seres sobrenaturais, que, por exemplo, não seguem a lei natural, que podem ser eternos. E aí você vai encontrar o quê? Tentativas de entender o universo apenas com base em explicações racionais sobre como ele começou ou sobre como ele se organiza. Então, essa passagem que vai marcar a chegada dos primeiros filósofos, que eles ganham esse título aqui, dos historiadores da filosofia, de pré-socráticos. Cuidado com esse título, porque ele dá a entender que eles só são aqueles caras que vieram antes de Sócrates, mas, na verdade, a gente vai ver, são caras muito importantes que vão, inclusive, criar todo o ambiente ali para o surgimento de Sócrates, de Platão e dos filósofos posteriores. Até mesmo, a gente pode dizer, da razão ocidental ou da ciência moderna. A gente tem ali uma espécie de semente desse modo de ver o mundo presente na ciência moderna até hoje. Eu dividi o grupo de filósofos chamados de pré-socráticos pelas questões que eles examinam. Então, eu dividi em dois grandes grupos. Primeiro, a gente vai ver os filósofos que tratam da questão do princípio. E depois, a gente vai ver os filósofos que tratam da questão do ser. Aqui vai começar a aparecer um pouco um certo número de filósofos, de escolas filosóficas, mas não se preocupa tanto com isso. É interessante entender, vou marcar aqueles que é mais importante de você saber e outros você pode apenas perceber um pouco a lógica ali que rege as suas ideias e com isso fazer as provas. Então vamos começar pelo primeiro grupo de filósofos que são chamados de filósofos que lidam com a questão do princípio, que em grego chama de arquê. É o mesmo que está lá, por exemplo, na expressão arqueologia, conhecimento sobre o princípio, conhecimento sobre a origem. Ou então, também a gente pode dizer, é a mesma expressão que está ali, por exemplo, quando você fala o arqui-inimigo. É o inimigo principal, então vai ter essa ideia de origem de princípio. Começo justamente esclarecendo qual é a questão. Uma questão fundamental, praticamente qualquer comunidade humana se coloca essa questão, é a questão de como tudo começou. É princípio no sentido mesmo cronológico. E princípio ele pode ser também um elemento de ordenação, de eu dizer, olha, as coisas não existem de maneira caótica, elas têm uma ordem e eu consigo entender essa ordem a partir de um elemento, de um princípio, que vai me fazer compreender de forma racional o funcionamento desse universo, que é um universo ordenado. Então, esses filósofos vão examinar justamente essa primeira questão. Vamos lá. A gente começa aí pela primeira escola de filosofia do Ocidente, que a gente chama de escola jônica ou de filósofos da natureza. Escola jônica, porque eles são da região da Jônia, inclusive, onde seria ali na Ásia, essa região, que eram colônias, cidades-estado, gregas. A gente chama também de filósofos da natureza
porque eles vão dizer que o princípio de tudo sempre vai ser um elemento natural, um elemento da natureza. Às vezes vocês vão encontrar também a nomenclatura de filósofos físicos, né? Lembrando que física em grego é aquilo que diz respeito à natureza. Então vamos lá. O primeiro desses filósofos, né, e é conhecido como o primeiro filósofo do Ocidente, é um cara chamado Tales de Mileto. E a primeira tese filosófica é a seguinte, que o princípio de tudo é a água, certo? Vamos entender como Tales chega a essa noção e também, tá, como isso vai se transformar em algo tão importante para a gente dizer a filosofia ocidental começa com essa tese de Tales de Mileto, tá? Que a gente associa um pouco à ideia de Tales vão ser elementos de observação e especulação. Então, por exemplo, pensa na vida. O que acontece com o corpo vivo quando ele morre? Ele perde água, ele perde umidade. O que acontece com a região que fica perto de rios, de grandes rios? Essa é uma região fértil. Se você pega, por exemplo, lá no Egito, se você se afasta muito, né, do rio Nilo, você passa ali do Vale Fértil e você pode encontrar, inclusive, áreas de deserto. A ideia da água como origem das coisas está presente um pouco nessa observação do mundo. E por que ela é tão importante, tá? Duas coisas. Primeiro, é a primeira vez que a gente tem notícia de alguma explicação sobre o universo que não trata de deuses, não trata de algo sobrenatural. Filipe quer dizer que todo filósofo é ateu, eles não acreditam em nada, etc. Não. Os filósofos desse momento, inclusive, escrevem às vezes sobre deuses, né? Deuses nas coisas, etc. Mas a gente pode perceber que ao fornecer essas explicações, eles estão buscando muito mais uma autonomia da razão. Isso pelo segundo motivo, né? O primeiro motivo foi, ele apresentou um elemento natural e não sobrenatural. Segundo motivo, ele fez essa tese dele ser acompanhada por argumentos. Então isso é uma grande novidade, né? Não é o filósofo falando como se ele tivesse acesso a um conhecimento superior e ele fosse uma grande autoridade. Ele coloca uma ideia e apresenta argumentos, tá? Um bom exemplo da consequência disso, importante disso, é que nessa própria escola fundada por Tales, você vai ter, né, dois principais discípulos dele, que são Anaximandro e Anaxímenes. O que acontece na filosofia? Na filosofia, as tradições elas não são reproduzidas e mantidas, né? Elas são questionadas e se desenvolvem outras hipóteses. Isso já acontece na própria escola de Tales. Vou falar com menos detalhe, mas é legal a gente acompanhar. O que Anaximandro vai dizer é a ideia um pouco, né, de que, olha, como eu vou explicar que um elemento como a água não pode se transformar em outro, por exemplo, no seu oposto, no fogo? A explicação de Tales, ela não dá, né, não dá razões para eu perceber essa possibilidade de mudança. Então, o que é que ele imagina? Que por trás de tudo que existe, os gregos eles usavam muito aquela ideia dos 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água, tá? Tales está dizendo que a água seria o arquê, o principal. Anaximandro ele vai dizer, olha, tem esses 4 elementos, mas que interessante, às vezes um pode se transformar no outro, a água no ar. Então ele imagina que há uma espécie de, digamos assim, quinto elemento, um elemento que eu não percebo, que ele chama de o indeterminado, o áperon. É aquilo que não tem forma de ar ou de água ou de terra, mas que pode se transformar em tudo que existe. Então ele vai para uma resposta mais abstrata, mais especulativa. O que é interessante da terceira resposta de Anaxímenes é que ela tenta meio juntar as duas anteriores, né? Porque esse áperon, esse indeterminado, eu não consigo perceber. A água eu consigo. Mas será que não tem algum elemento que eu consiga perceber e que ele pode explicar a transformação das coisas? Aí ele vai dizer que sim. Esse elemento seria justamente entre os elementos naturais, aquele que é o mais indeterminado, que mais pode ganhar a forma de outras coisas, né? Que vai ser o ar. E ele vai explicar ainda a lógica de funcionamento. Ele vai dizer que o ar se transforma em coisas por condensação ou rarefação. Rarefação para o fogo e condensação para os outros elementos. O que é mais importante dessa escola é o primeiro filósofo, Tales, e vocês perceberem que já existe aqui a criação do debate, da polêmica, do questionamento filosófico dentro dessa primeira escola filosófica, que é a escola jônica. A segunda grande escola filosófica é a chamada escola
pitagórica. Pitágora que nós conhecemos e já associamos logo à área da matemática. O arquê para os pitagóricos é o número, mas a gente tem que entender o que ele queria dizer ao falar número. Número aqui não é tanto a quantidade, 1, 2, 3, 4, tá? A gente poderia traduzir também como proporção, tem muito a ver com isso. Vê uma certa lógica de proporções na natureza, no mundo, em tudo que existe. De onde vem um pouco essa percepção dos pitagóricos, de que a matemática ela é importante para conhecer a natureza, conhecer tudo que existe. Uma das fontes é o estudo da música. Em princípio, a gente pensa, música e matemática não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E os pitagóricos nos ajudaram a perceber isso, né? Muitas relações entre sons acabam sendo relações entre proporções matemáticas. Por exemplo, você pega uma corda inteira de um violão, você toca ela exatamente na metade. Se você quiser testar ali num violão afinado, você vai ver que, né, essa metade vai ser na 12ª casa. Se você toca ali, ela vai dar exatamente a mesma nota, só que uma oitava acima, vai ser uma nota mais aguda, na mesma frequência. Ora, o que é que eles percebem? É uma relação geométrica que tem por trás dela alguma relação sonora. Mais do que isso, se eu divido em números, em proporções essa corda, posso fazer uma divisão entre 12, entre 7, etc. Vai depender um pouco da escala. Mas eu percebo que algumas proporções e algumas ordens são mais sonoras que outras. Tá? Os gregos começam a criar escalas, né? E essas escalas elas são de base matemática. Até aquela sensação de harmonia, de prazer que a gente tem na música, por trás dela o que é que você tem? Uma ordem aleatória? Não, uma ordem matemática, uma ordem proporcional. E eles elevam isso para a compreensão do universo como um todo. Bom, pensando principalmente numa prova como a da Unesp, o que é que a gente pode esperar? Muitas questões que vão pegar os pré-socráticos e vão fazer você pensar na influência deles para a ciência moderna. E os pitagóricos, eles são muito importantes para uma dimensão da nossa ciência moderna, que é o quê? A dimensão da matematização do conhecimento. A nossa ideia de ciências exatas, né, tem muito a ver, tá? Ou ciências da natureza também, tem muito a ver com o raciocínio, a linguagem, a lógica, matemática. Galileu falava assim, né? O universo é como um livro. Se eu quero entender esse universo, esse livro, eu tenho que lê-lo. Mas para lê-lo, eu tenho que aprender o seu idioma. Qual é o idioma em que está escrito o universo? Vai dizer Galileu. O universo está escrito em idioma matemático, né? Então, essa ideia de que entender o universo, eu vou me valer da matemática, é uma ideia que está nos pitagóricos, vai lá para Galileu, na ciência moderna. O último dos grupos também é um grupo muito importante, tá? Para a gente pensar na influência da filosofia para a ciência moderna. São chamados filósofos atomistas, né? A escola atomista ou atomística. Ela vai dizer que o arquê, evidentemente, é o componente não divisível, que a gente chama de átomo. O que é importante aqui, ó, gente, não é aquele mesmo modelo atômico que a gente aprende lá na aula de química, certo? Inclusive porque a química, apesar da gente não observar o átomo, ela vai partir de experimentações, modelos matemáticos modernos. Mas há ali, digamos, uma compreensão do universo e da matéria presente até hoje na química e nas outras ciências, né? Qual é essa compreensão? Como é que Demócrito, que é o criador aqui do atomismo, vai chegar à ideia do átomo? Imagina que você tem qualquer pedaço de matéria, qualquer corpo, um lápis, uma borracha, etc. Você pode pegar esse corpo e dividi-lo ao meio. Você pode pegar essa metade e dividi-la ao meio, e assim sucessivamente. Ora, seria absurdo, vai dizer Demócrito, que eu nunca terminasse esse processo. Quer dizer que a matéria fosse infinitivamente divisível. Eu não consigo mostrar, né? Não consigo observar, mas eu consigo raciocinar, eu consigo deduzir que em algum momento eu não conseguiria mais fazer a divisão da matéria. E aí eu encontraria o que seria a partícula básica de tudo que existe, o arquê, o elemento principal que compõe tudo aquilo que a gente percebe. Esse elemento é o indivisível, em grego, átomo. Bom, por que os atomistas vão ser tão importantes, tá? Por uma palavra, um conceito que a gente pode chamar de materialismo, tá? Eles são os filósofos que vão dar
Já tinha um pouquinho na escola jônica, mas aqui vai se desenvolver plenamente, né? A visão de que o universo, ele só é feito de matéria. O que significa isso? Um materialista, ele nega a existência de qualquer realidade espiritual, intelectual, independente da matéria. Então ele vai dizer que tudo que a gente fala, né, sobre espírito, sobre pensamento, de alguma forma está associado e tem uma base na matéria. Demócrito vai falar assim: só existem duas coisas, ou os átomos ou o vazio. O que é que ele quer dizer com isso, né? Que tudo que existe é feito de átomos. Tudo que existe é matéria. A ciência moderna continua mantendo esse materialismo. Tá? Um dado aí de curiosidade, quem quiser dar uma pesquisada, se você pega, por exemplo, uma série de divulgação científica, né, chamada Cosmos, vocês encontram aí. Nessa série, quando eles falam da filosofia, quais são os caras que eles vão chamar mais atenção? Justamente os atomistas. Tem algo nessa visão dos atomistas, nessa maneira de pensar, que vai ser importante, tá, para o desenvolvimento da ciência da forma moderna como nós conhecemos até hoje. Então essas são as três principais escolas, tá, chamadas de pré-socráticas. A gente está aqui falando mais ou menos ali do século 6 a.C., certo? Na Grécia Antiga e em vários lugares diferentes. E aqui, né, eles vão resolver essa questão sobre qual é o princípio de tudo, qual é o elemento principal, o que é que organiza a natureza e de onde tudo surge. Essa questão ela é importante, gente, porque ela tem uma abordagem, uma ambição de, por meio de apenas um elemento, explicar tudo o que existe. Essa é uma ambição muito importante, que é uma ambição de racionalização da visão de mundo, né? Eu vou pegar e tentar entender tudo o que existe a partir de um mesmo princípio. E não vou ter lógicas diversas, não vou ter milagre, não vou ter questões, né, que não são explicadas pela própria natureza. Então esses caras aqui, tá, eles são muito importantes por terem apresentado esse novo tema e terem resolvido esse tema de uma maneira mais filosófica, como a gente viu, cosmológica, né? Sai da cosmogonia para a cosmologia. Essas são as primeiras cosmologias do Ocidente. Bom, a segunda questão de que tratam os pré-socráticos é a chamada questão do ser. Essa é uma questão que é um pouquinho mais difícil da gente perceber. Ela é uma questão mais tipicamente filosófica. Pensa muito na palavrinha ser. Como é que a gente usa o verbo ser? Eu posso falar assim: eu sou Felipe, eu tenho 39 anos. O que isso quer dizer? Eu dizer eu sou Felipe. A questão do ser, entre outras coisas, ela vai lidar com a questão da mudança e da permanência. Eu poderia dizer assim: eu estou aqui, eu sou a mesma coisa há 39 anos. Mas a verdade é que eu não sou a mesma coisa. Eu me transformei fisicamente, me transformei psicologicamente, o tempo todo o nosso corpo está se transformando, nosso espírito está ali, né? Nossa mente, no caso, está se transformando também. Como é que eu explico que eu posso dizer que eu sou uma mesma coisa, mas que eu estou ao tempo todo me transformando? Essa, em parte, é a questão do ser. Ou mesmo, né, você pega e você vê vários objetos parecidos, ou vários seres, né? Um conjunto de seres humanos, um conjunto de cadeiras. Cada um desses seres é diferente entre si, mas nós chamamos todos de cadeira, de ser humano. Por quê? O que é que nos leva a, em meio a essa diversidade, a aplicar uma unidade? Esse é o problema do ser. Palavrinha importante e difícil da gente aprender. Ontologia, tá? O que é ontologia? A gente já viu logia, que é o conhecimento racional, especulação filosófica sobre o ente, né? O ente em grego é justamente o ser. É importante saber essas nomenclaturas. Eu lembro, por exemplo, de uma questão do Enem, que tinha trechos desses filósofos que a gente vai ver, e que simplesmente você tinha que dizer que eles estavam tratando da questão ontológica. A questão ontológica é a questão do ser. Então vamos lá. São basicamente aqui dois filósofos, tá? Primeiro lugar, Heráclito de Éfeso, certo? Heráclito de Éfeso, ele vai dizer que nada é permanente e que o ser é constante mudança. É de Heráclito aquela famosa frase, né? Um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Olhando para essa frase, ela parece uma frase até meio idiota, né? Por que um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, né? Mas como é que ele complementa? Ele vai falar assim:
Um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem ele será o mesmo e nem o rio será o mesmo. Ele está falando da questão do ser, né? Por exemplo, aquele cara que entra ali no rio na segunda vez, ele já sofreu transformações físicas, psicológicas, etc. E é muito legal que ele tenha usado na metáfora o rio. Porque o rio, principalmente você pensa no rio natural, né? Não pensa nesses riozões meio canalizados e que a gente mata, né? Como o Tietê, como o Rio Pinheiros ali. O rio na natureza ele está em constante transformação. A água que você vê ali agora não é a água que você viu poucos instantes antes. Talvez aquela água nunca mais volte para aquele rio, né? Além disso, a altura das águas, o volume está sempre mudando. Até mesmo na natureza, as margens dos rios estão em constante transformação. Então, de fato, né, se você olhar por esse ponto de vista, Heráclito ele tem total razão. De fato, o que é que fica aparecendo? Fica aparecendo que o ser ele é essa eterna transformação, essa eterna mudança, tá? Chamo a atenção apenas para a palavra devir. Não é uma palavra que a gente usa no cotidiano, é mais vocabulário da filosofia. Se você quiser entender devir, ela é sinônimo de uma palavra que a gente usa bastante, que é o verbo tornar-se. Então, basicamente, Heráclito está dizendo, nada é, tudo está sempre se tornando, tudo está sempre se transformando. A segunda tese sobre o ser, ela vem posteriormente, vem ali de Parmênides de Eleia. E Parmênides de Eleia vai dizer o contrário de Heráclito, ele vai dizer, o ser é aquilo que não muda, o ser é aquilo que permanece, tá? Se eu quero buscar a verdade, eu não quero buscar aquilo que está sempre se transformando. Eu quero buscar aquilo que é o mesmo, ou seja, eu quero saber a essência das coisas, o que faz as coisas serem o que elas são. Mas como é que ele vai se livrar, né, dessa difícil tese aí de Heráclito, que parece uma tese bastante razoável, bastante verdadeira. Pela nossa experiência de fato, o que a gente vê são constantes transformações. Parmênides ele vai perceber o seguinte, não é que Heráclito esteja errado sobre tudo, mas ele está falando, na verdade, só de uma dimensão da nossa experiência. Heráclito está falando do que a gente chama na filosofia do sensível. Sensível, na filosofia, significa o quê? Tudo aquilo que eu posso atingir pelos meios dos sentidos, pelos órgãos dos sentidos. Então, é aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso escutar. Isso é o sensível. De fato, para o sensível, Heráclito tem razão. Tudo está em constante transformação. Mas vamos pensar se a realidade humana, a existência humana, tem só a ver com o sensível. Imagina a seguinte situação, né? Você está ali numa praia, por algum motivo, X, né? Você desenha um triângulo retângulo na areia. Então, você desenhou lá um triângulo retângulo na areia. Ora, esse triângulo retângulo que você desenhou na areia, ele faz parte do mundo dos sentidos, por assim dizer. Ele é algo que você consegue tocar, enxergar, etc. O que vai acontecer com ele? Ele é permanente? Não. Vai acontecer com ele o que já imaginava Heráclito. Ele vai sofrer constantes transformações. Sei lá, pode vir uma onda ali, ele pode sumir. Mas o que é que Parmênides vai chamar a atenção? Mas eu posso, depois que ele sumir, desenhar milhares de outros triângulos retângulos. Por quê? Porque eu não percebo só o triângulo retângulo com os olhos, eu percebo também com a mente. Eu tenho em meu espírito a percepção de uma ideia do triângulo, um conceito do triângulo, o que o triângulo faz, o que faz o triângulo ser aquilo que ele é, o que é a essência dele, que é uma forma geométrica que tem, né, 3 retas, tem 3 lados, a soma dos ângulos é igual a 180 e etc e tal. Então, quer dizer, para, não é, Parmênides, o que é que importa? Não importa tanto o que eu vejo, o que importa é o que eu penso. Se eu quero fazer filosofia, eu não tenho que ficar olhando para as transformações do mundo. Eu tenho que ter atenção para aquilo que permanece, aquilo que tem ser, a essência das coisas, né? Então eu tenho que sempre pensar mais do que ouvir, mais do que observar, certo? É uma ideia mais ou menos de que a ideia do triângulo ela é permanente. O triângulo que eu desenho ele é transitório, ele é passageiro. Então, em Parmênides é muito legal a gente pensar que o conhecimento do ser, ele é possível, mas ele vai se dar por meio de quê? Eu tenho que observar aquilo que não muda nas coisas, aquilo que é sempre permanente. Se Heráclito vai ter a frase, não é?
O homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem ele será o mesmo, e nem o rio será o mesmo. Parmênides vai ter a seguinte frase: o que é, é, e o que não é, não é. Eu sei que olhando assim parece uma coisa quase sem sentido, mas pensa na lógica dele. O que é que ele quer dizer com o que é, é? Ele falou o quê? Que o ser ele é permanência, ele não se transforma. Então ele está dizendo, olha, a única coisa que existe é aquilo que permanece, aquilo que não se transforma. Se tem outra coisa que está em constante transformação, isso não é. Isso não existe. A filosofia, então, deve buscar apenas o racional, deve buscar apenas os objetos da razão. Vai ser uma escola filosófica, a escola de Parmênides, muito ligada a elementos como a lógica e a matemática, que justamente desenvolve esse pensamento puro, esse que não muda. Olhando para esses caras aqui, né, para esse problema ontológico, eles lançaram a filosofia grega no que a gente chama, tá, de um ambiente de contradição, um ambiente, né, em que uma grande questão ela não se resolve, tá? Ela fica ali, o que os gregos chamavam de aporia, tá? Ela fica em constante contradição. Por quê? O que Heráclito fala faz sentido. O que Parmênides fala faz sentido. Mas qual é o diabo aí? Qual é o elemento difícil? Um cara está falando o contrário do que o outro fala. Por que eu falei que esses caras não são só os pré-socráticos? Eles são muito importantes, são os primeiros filósofos fundamentais para o que vem depois. Pouquinho de spoiler agora. Todo mundo lembra que em Platão, que a gente vai estudar depois, a gente tem o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Não é isso? Como é que Platão chega a essa história de um mundo dos sentidos e um mundo das ideias? Ora, ele estava resolvendo o problema ontológico. Platão estava dizendo assim, ó, não é que nenhum dos dois esteja errado. Heráclito está descrevendo o mundo dos sentidos, aquilo que a gente observa, de fato, constante transformação. E Parmênides, ele percebeu o mundo das ideias, daquilo que é essência nas coisas, né? Daquilo que não se transforma. Então, com isso, eles dois estão colocando uma questão que vai dar nada mais, nada menos, por exemplo, do que a teoria das ideias de Platão. Só para fechar, queria colocar aqui nesse lado da lousa, tá? Fazer uma nota sobre os sofistas. Quero falar um pouco deles que vão ser importantes para a gente entender a próxima aula. Os sofistas, eles não necessariamente são chamados de filósofos nem de pré-socráticos. O nome, tá? Quer dizer basicamente sábios. Quem eram esses caras? Eles eram professores. Eles ensinavam o que a gente chama de retórica, tá? O que significa a retórica? Retórica ela é a arte do bom discurso, a arte do convencimento. Lembrando que, principalmente, se a gente pensa na Atenas democrática, é muito importante para cada cidadão saber discursar, saber debater, lembrando que era um modelo de democracia direta, sem intermediários. Cada um tinha que se fazer de advogado, eventualmente de juiz, eventualmente de deputado, pensando nos termos que a gente usa hoje. Então, era muito importante para os gregos, principalmente a elite, que os seus filhos soubessem retórica, soubessem falar bem, convencer. E eram professores particulares, né? Eles cobravam, às vezes, ali altos valores para dar essas aulas de retórica. Se o cara ele é especialista em retórica, qual é o posicionamento dele sobre a verdade? É o que a gente chama de relativismo, tá? Basicamente, o que é que eles vão dizer? Não importa que você defenda X, alguém pode vir e defender o oposto, tá? Então, para as ideias que são apresentadas, elas sempre podem ser contraditas, sempre pode haver uma outra versão. Então, se você perguntasse para ele algo, ele provavelmente ia dizer, eu não tenho uma resposta completa para você, mas eu posso te convencer que sim, ou posso te convencer que não. Eles estavam muito mais interessados na parte de ensinar a arte do convencimento do que propriamente de pensar na verdade universal,
que é o que Platão vai fazer e Sócrates vai fazer, como nós veremos adiante. E as críticas que Sócrates vão fazer a eles tem a ver com isso. Primeira, será que é bom cobrar pelo ensino? Será que isso não tira um pouco a independência do pensamento? E a segunda crítica vai ser, será que dá para ser tão relativista assim? Se eu sou relativista para tudo, eu também sou relativista para o bem e para o mal. Não há um bem e o mal, tanto faz. Então Sócrates e Platão vão dizer, é preciso continuar buscando a verdade. Então queria fechar essa aula tratando desses pensadores que fazem parte, de certa forma, do mesmo período, tá? E tudo isso vai ser importante para a gente entender esses caras que vêm depois, Platão e Aristóteles em especial. Então, por agora, era isso.